Eu creio que Deus está trabalhando algo em nós sobre o casamento, a família. Na Bíblia não tem o segundo casamento. Deus tem uma família. Eu poderia ler vários versículos, né? E que eles são claros a respeito da família. E eu quero orar, eu quero que o Kelly ore por vocês, por aqueles que estão dando um testemunho como o Kelly, de homem que ama a palavra, de mulheres que amam a palavra. Eu, nesses dias, vi muitas vezes o Kelly chorar, assim, nessas coisas todas que Deus tem falado com ele. E eu creio que nós devemos honrar esses homens e mulheres que amam a palavra, porque a gente sabe que isso é uma batalha. Eu quero ler um versículo de Lucas 16, 18, com os irmãos. E às vezes alguém levanta dúvidas, mas a palavra diz assim em Lucas 16, 18: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Ambas as partes. Não tem parte inocente. Nós queremos lembrar que quando alguém fala sobre a lei de Moisés, que está em Mateus 19, né? A gente sabe que os fariseus, eles queriam provar Jesus, experimentar Jesus, deixar Jesus numa situação difícil. E Jesus respondeu ali aos fariseus, e a resposta era clara. Ele fala até o versículo 6, 19, se a gente lê do 3 até o 6, fala que os fariseus no 3 queriam experimentá-lo, no 4 fala, aí tem a pergunta: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. É como o omelete. Você não consegue mais ovo. Não consegue. É isso que a palavra diz. É isso que Lucas 16, 18 cita. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Está claro o que Jesus responde. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí alguém traz aquela desculpa, aquela afirmação, mas eu, quando casei, não conhecia a Deus. Não existe isso. Os índios, né, quando pulam, lá eles têm várias situações que a gente sabe, dentro da civilização, tem várias maneiras de casar. E os escravos, pular um cabo de vassoura, etc. Mas cada um deles tem a sua maneira de então cumprir esse voto. Quando Deus estabeleceu o primeiro casamento, Adão e Eva, não tinha pastor, não tinha padre, não tinha juiz, catolicismo, nada, não tinha nada. De fato, era um compromisso entre duas pessoas. Então a resposta estava dada. Aí no versículo 7, eles replicaram a Jesus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus é claro na resposta: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto,
Não foi assim desde o princípio. A gente lê a palavra e ela responde, não tem argumento. O que passa disso é mundanismo, é humanismo, são situações muitas vezes emocionais, sentimentais. Aí a gente chega no versículo 9, que o pessoal diz que é a exceção. Eu até quero dizer aos irmãos, fiz questão de imprimir, está no site da igreja, um material que nós produzimos há um tempo. E sabe o que eu tenho constatado em algumas cidades? E por isso eu disse aqui no início, nós temos que ter um compromisso com a palavra. A gente tem que voltar para a palavra. Não é Vince, não é Daniel, não é nenhum nome, mas é o governo da palavra de Deus. É o nome de Jesus. Então nós temos que estudar. Eu falo até com a igreja, muitas vezes a gente tem dúvida, porque a gente não estuda a palavra. Mas se estudarmos a palavra profundamente, com sinceridade, não querendo distorcer a palavra, Deus vai nos trazer revelação. É claro que quando a gente pensa no problema pastoral, é difícil. A gente lidar com os problemas emocionais são difíceis. E é claro que quando nós pensamos na família, ou outra família formada, são situações difíceis. Mas o homem, a Bíblia é clara também sobre isso, ele tem que viver em santidade com Deus. Foi isso que o Kelly estudou e que Deus o convenceu, mesmo diante de palavras que traziam facilidades para ele. E nós vamos encontrar, principalmente no mundo de hoje, muitas situações de pessoas que tentam distorcer a palavra ou facilitar as coisas. Mas não há abertura em hipótese nenhuma. Por isso que a gente tem que falar com solteiros, antes de você casar, pense bem, e a gente vai ler algo que vai confirmar o que eu estou dizendo, porque depois de casado, não tem separação. Paulo, quando fala que, de fato, ele queria livrar o homem e a mulher de preocupações, está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, é porque o homem casado, you stay here, Kelly, please. It's my son, é meu filho. Papai. Eu pedi ele para trocar a camisa hoje, antes dele vir, que achei que essa camisa era melhor. Ele está obediente, é um filho obediente. Então, está dizendo que, de fato, eu animo a igreja, eu inspiro a igreja, eu desafio a igreja, leia a palavra e ore. Não é só sobre esse assunto, sobre todo assunto. Quem lê a palavra não vai ficar confundido. Porque, de fato, às vezes a gente lida com homens e emoções, sentimentos, humanismo e uma série de situações que atrapalham a nossa relação com Deus. Mas o governo, quando nós falamos de presbíteros, de pastores, nós estamos falando que estamos debaixo do governo dessa palavra. Qualquer situação que fere essa palavra, ainda que seja, eu tenho uma profecia, eu tenho uma visão sobre isso e aquilo, mas não tem visão ou profecia ou revelação que venha ferir essa palavra que deve ser acatada. A palavra é o governo sobre nós e a gente tem que obedecer. Aleluia. Aí veio o versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, quem tem a tradução aí, adultério? Alguém tem? Levante a mão. Alguém tem, né? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Ali é relações sexuais ilícitas, nessa tradução. Eu estou dizendo, quem tem na igreja aqui a tradução adultério? O Aldair tem, eu sei que tem. Quem tem a tradução aí,
fornicação, lá atrás tem. Quem tem a tradução aí, prostituição? Alguém tem. Quem tem a tradução aí, infidelidade? Infidelidade. Ninguém tem essa palavra também. Em algumas traduções tem a palavra infidelidade. Aqui nós queremos só trazer uma clareza. Isso aqui demanda um estudo mais profundo com a igreja. Aqui tem 13 páginas para você meditar naquilo que a gente escreveu. Essa palavra que está aqui no original é porneia. E a palavra porneia, ela de fato, quem tem a tradução aí, por exemplo, adultério, é errada mesmo essa tradução, mas eu vou dizer aos irmãos por que é errado, mas por que também pode ser incluída aí nesse texto, nesse versículo. Aliás, a gente não pode tirar um versículo da Bíblia para então forçar aquilo que eu quero. A Bíblia é um contexto, hermenêutica, exegese, e a gente tem que estudar a Bíblia para que a gente ande nos caminhos do Senhor. A palavra para adultério é a palavra moikeia, no original, no grego. Então, aí quando você tem na sua tradução que, não sendo por causa de porneia, deveria ser moikeia, comete moikeia, outra vez, adultério, né? Que é a continuação do versículo, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Aqui eu quero trazer uma clareza para a igreja. Eu disse que a gente precisa de mais tempo para mostrar claramente aos irmãos. Mas é importante entender isso aqui. A palavra aqui para o texto é sim, porneia. E a palavra porneia, essas situações de todas essas palavras que a gente acha aí, adultério, prostituição, fornicação. Olha bem, que prostituição é totalmente diferente de adultério, porque é o corpo, então, quando está sendo vendido, né? Então, todas essas palavras, infidelidade, imoralidade, essas palavras podem sim encaixar. E aí a gente tem sim uma exceção. Qual que é a exceção que nós queremos confirmar nesse texto? É que todo casamento que esteja em situação de adultério, de fornicação, todo casamento que está em situação de imoralidade, ou seja, todo casamento ilegítimo, a Bíblia diz que tem que ser desfeito. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse casamento não é lícito. Isso é igual o jogador que faz um gol, mas ele está em impedimento. O gol vai ser anulado. Então esse casamento não existe. Foi isso que Jesus falou. Que se de fato é mancebia, se é incesto, então por isso que esses termos todos, eles podem se encaixar, mas de fato para que o casamento, esse que não é casamento, seja desfeito. É essa confusão que muita gente faz, mas eu digo para os irmãos, está claro que Jesus, ele deixou essa posição clara que o segundo casamento não existe. Nós vamos, ou até a Bíblia vai até o divórcio, não ao segundo casamento. O segundo casamento não existe em hipótese alguma. Se você pega o texto lá de 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 15, que a Bíblia vai dizer sobre a questão da escravidão, ninguém pode ficar debaixo do jugo ou da servidão. O que Deus está falando ali, tem que olhar todo o contexto, porque em todo o contexto de 1 Coríntios, no capítulo 7, a gente vê exatamente que a Bíblia está dizendo a respeito dessa questão de não se separar. É isso que a Bíblia diz em todo o tempo. Então, a questão de 1 Coríntios 7 é para dizer, sim, que
mulheres que algumas vezes são espancadas, situações diversas que acontecem. Então, esse não ficar debaixo do jugo da servidão, da escravidão, é porque, de fato, Deus pode dar o livramento dessa pessoa, então não está debaixo desse jugo. Esse marido, de fato, deve ser entregue à polícia, né? E etc, etc. Então, são muitos casos. Eu disse que a gente precisaria de muito tempo, e essa servidão está relacionada com isso aí. Voltando aqui para Mateus, no capítulo 19, no versículo 9, que nós lemos, os discípulos entenderam de tal maneira a situação, que eles disseram no versículo 10, se é essa a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha a compreensão dos discípulos, como foi clara. Não convém casar, porque existia duas escolas, Hillel e Shammai, então a gente teria que ter tempo. Aí a gente vai chegar no versículo que a Sami ali está. Então nós vamos chegar nesse versículo aqui, mas é tão importante a gente entender que os discípulos compreenderam, e eles disseram, olha, a conclusão é tão clara, que não existe essa exceção para o segundo casamento, que eles disseram, então não convém casar. É a conclusão que eles chegaram. Então, o que algumas pessoas colocam como dúvida, não tem dúvida. O inimigo tem tentado trazer confusão, dúvida. Mas, amados, é só ler a palavra. Se a gente ler Romanos, no capítulo 7, a Bíblia vai dizer nos versículos 2 e 3, o que diz lá? Romanos 7, 2 e 3. É importante ler. O homem está ligado à mulher enquanto ele vive. Mas se ele ou ela morrer, desobrigado estará da lei conjugal. É clara a palavra. Então, a Bíblia está dizendo que aí tem uma exceção. Qual que é? Ora para ele morrer, ué. Então, é uma brincadeira, mas é verdade. Só tem essa opção. Ela morrer. Não, o que ele está orando para Deus restaurar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas não é a declaração que nós fazemos lá, eu prometo, vou viver com você na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, etc. A Sara fez esses dias com Anderson, né? E ela termina dizendo assim, até que a morte nos separe. É correto o pastor chegar no segundo casamento, declara aqui de novo, até que a morte separe. E o cara morreu? Não morreu nem ele, nem ela. Então, a gente tem que pensar que isso é coisa do mundo, isso é coisa do humanismo. O Kelly falou uma coisa importante aqui, ele entendeu que para ser feliz não depende da restauração da esposa, ele pode ser pleno em Deus, amém? A gente não canta, eu nasci para te adorar? Eu nasci para te adorar. Então, nós somos adoradores do Senhor. Aí, indo aqui para a gente concluir, Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aí, Jesus fala, porque há eunucos de nascença, tem gente, eu conheço, tem um irmão, tem gente muito curiosa para que eu fale quem que é esse irmão, que é eunuco de nascença, mas eu nunca compartilhei quem é, mas eu sei. Há outros a quem os homens fizeram tais, foram castrados, né, cuidavam do harém, e há outros que a si mesmo, que é o caso de irmãos e irmãs, se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que admita. Mas eu quero, antes da gente terminar, só citar o texto
de Marcos, no capítulo 10, e citar para os irmãos um detalhe importante. A gente sabe que os evangelhos sinóticos, né? Então são relatos que estão relacionados, só que escrito por um outro irmão, e agora escrito por Marcos. Esse mesmo episódio, Marcos, no capítulo 10, é o mesmo texto, né? E agora eu vou dar o detalhe, a partir do versículo 2. E aqui, quando nós chegamos no versículo 10, tem um detalhe que não é dado em Mateus. E a Bíblia diz: em casa, versículo 10, amados, em casa voltaram os discípulos a interrogá-los sobre o assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Agora a resposta não tem interferência, nada sobre os fariseus, mas é uma resposta clara dada aos discípulos. Então, amados, não existe exceção. Deus chega até o divórcio, mas o segundo casamento não existe. É claro que essas situações emocionalmente são sérias, mas nós devemos estudar a palavra. Tem esposas e maridos que pagam preço, e a gente tem testemunhos de pessoas restauradas. Louvado seja o Senhor, e louvado seja o Senhor, porque de fato alguns sabem, né? Vou fazer 47 anos de casado, tivemos muitos problemas, eu e Sâmia, no início do nosso casamento, muitos, mas eu aprendi que casamento é um só, e que eu tinha que restaurar tudo, amém? Com a ajuda de Deus e dos meus irmãos, e Deus operou. Quando eu orava sobre esse tempo aqui, Deus colocou no meu coração sobre essas experiências que o Kelly tem tido, e eu quero orar por essas pessoas, né? Vamos fazer aqui os irmãos do louvor podiam estar aqui, vamos fazer aqui uns grupinhos aqui, essas pessoas que estão orando pelo marido ou pela esposa, a gente aqui, do meu lado esquerdo aqui, vem aqui para a gente orar por você, as pessoas que oram pela restauração da família. Eu pensei também da gente, para mim, esses homens e mulheres, né, que oram, pode ficar aqui embaixo mesmo, você está no louvor, você. Também, a gente vai, bem, Traude, vai ser substituída a Traude daqui a pouco,